Olá, meu nome é Bruno Boneto, eu sou educador financeiro e eu ajudo profissionais liberais e autônomos a conquistarem a previsibilidade financeira. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho, assim o YouTube sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. É possível simplesmente desistir das finanças? Digo isso porque é comum ouvir essa frase, pessoas dizerem que por ser difícil gerenciar o dinheiro, porque não consegue economizar, o dinheiro está sempre curto. E quando se trata de investimentos, então, aí nem se fala, né? A maioria não quer nem saber. Por isso tudo, relatam desistir das finanças. Bom, eu entendo que estão desistindo de cuidar das finanças, porque desistir das finanças em si seria desistir de comer, beber, de ter um teto para morar, uma cama, não trabalhar. Afinal, tudo que a gente faz está relacionado de uma forma ou de outra com o dinheiro. E se você não cuidar dessa parte, da parte geradora, alguém vai ter que cuidar por você. Ou na extrema possibilidade de alguém morar na mata, cultivar tudo o que precisa sozinho, ser autossuficiente, plantando, caçando, cultivando, preparando tudo que precisa para viver, né? Você conhece alguém assim? Bom, então nós já concluímos que desistir das finanças em si não é possível, no máximo delegar. E se não é possível, quando dizem que desistem, é mais ou menos um jogar a toalha, né? No sentido de, puxa, queria que fosse mais fácil cuidar, gerenciar o meu dinheiro. A sensação é de que sempre falta, né? O que eu recebo não é suficiente para pagar as contas, ou até é, mas eu não consigo fazer todas as coisas que eu gosto de fazer, ou ainda até faço coisas que eu gosto, mas vivo com medo ou com receio de não ter como pagar as contas no mês que vem. Afinal, os clientes podem parar de me contratar. Eu nem sei direito quanto eu tenho de dinheiro. E aí eu digo, você desistir das finanças significa desistir de cuidar do que gera tudo o que você precisa e tudo o que te dá prazer. Faz sentido desistir disso? Eu acho que não. E o mais interessante é que não precisa de muito para cuidar bem do seu dinheiro. É um passo um pouco maior inicialmente, mas depois a coisa anda naturalmente e entra na sua rotina fazer o que tem que ser feito para deixar tudo nos trilhos e tocar o barco, tendo total controle do que entra e do que sai de dinheiro das suas contas. E por que eu preciso cuidar do dinheiro? Será que não tem uma forma mais fácil de tocar a vida sem se preocupar com isso, só ir gastando? Afinal, as pessoas ficam controlando o que gastam de maneira geral? Bom, eu vou falar para vocês que tem sim uma maneira de não se preocupar com isso e de qual que é a realidade no Brasil, se as pessoas ficam controlando o que gastam ou não. Sobre a primeira questão, se sempre entrar mais dinheiro do que sai, nunca você vai precisar se preocupar. Simples assim. Mas claro que a próxima pergunta é, quem garante que vai sempre entrar mais dinheiro do que sair? Se você de alguma forma garantir, realmente não precisa fazer nada. Agora, se você faz parte de 99% da população do planeta, saiba que sim, você precisa ter pelo menos algum tipo de controle. E é normalmente em algum momento de queda das entradas das receitas, né, da entrada de dinheiro, que as pessoas começam a se preocupar em observar e colocar algum cuidado no dinheiro. Enquanto tem dinheiro para pagar tudo, tá ok, né? Isso se dá por um conceito da economia que diz que o dinheiro é escasso, ou seja, não existe em abundância. E eu não estou falando aqui para você viver achando que não vai ter dinheiro, é ao contrário disso. A abundância ela pode e deve existir na vida. Mas parte do caminho para você chegar nela é saber valorizar os seus gastos. Não adianta ser descontrolado, não usar as ferramentas da educação financeira e achar que o dinheiro vai simplesmente entrar. A questão da escassez do dinheiro é só porque, enquanto você ainda não é um multimilionário ou um bilionário, caso em que você não precisa pensar para gastar porque o dinheiro não é escasso para você, pelo menos para os gastos regulares do dia a dia, você precisa sim fazer alguma gestão das suas finanças. Bom, agora sobre a realidade do Brasil, que eu comentei. Antes da pandemia, 60% e agora cerca de 70% da população possui algum tipo de dívida. Claro, pode ser simplesmente uma dívida de cartão de crédito que esteja pagando normalmente, aquelas parcelas que a gente faz normalmente. Mas cerca de 30% da população está inadimplente. Eu vou explicar o que é isso. Isso significa que mais de 65 milhões de brasileiros, além de possuir dívidas, não conseguem pagá-las. Ou seja, está inadimplente. É muita gente. Então não precisa nem falar que para essas pessoas e para quase todo o resto, o dinheiro é sim escasso e para quem não sabe o que é viver com dívidas, com a corda no pescoço, isso significa basicamente não conseguir concretizar sonhos,
viver preocupado, sem saber como vai fazer para pagar as contas, viver recebendo ligações de cobrança o tempo todo. Insônia, hipertensão, tem casos até de suicídio por conta disso. Bom, nós falamos de por que não devemos desistir do dinheiro e da razão pela qual é necessário ter esse cuidado com ele. Mas e se eu já recebo o suficiente para viver a minha vida, consigo pagar bem as minhas contas, pagar pelo meu lazer, viagens minhas e da minha família? A coisa anda bem. Por que eu preciso me preocupar com o dinheiro? Fazer esse controle do que eu falo tanto, né? Bom, tem algumas razões para isso. A primeira é que, até onde eu sei, ninguém consegue prever o futuro. Bom, tem alguns adivinhos aí de vez em quando que acertam alguma coisa, né? Vocês lembram da mãe de Ná? Mas em geral é uma ou outra só, né? E não conseguindo, não sabemos até quando a situação vai continuar estável do jeito que aparenta. Mesmo a maior das estabilidades neste mundo pode ter certeza que tem algum grau de incerteza nela. Eu estou falando com autônomos e profissionais liberais, eu sei da sua realidade. Sendo assim, se eu não tiver uma reserva financeira, realmente eu vou ter motivos para me preocupar. Depois vem a questão: onde eu vou colocar e como eu vou gerenciar essa reserva? Essa foi a primeira. Segunda razão pela qual a gente deve sim colocar atenção nas finanças. Por mais que você seja o melhor profissional na sua área, que as pessoas já te reconheçam, que não te faltem clientes, por conta disso, você precisa receber pelo seu serviço e precisa saber quanto e como cobrar por ele. E faz parte da gestão das finanças saber calcular seu preço e, principalmente, saber o que fazer com o que você recebe. Isso não vai parar nunca. Mais uma razão pela qual não dá para desistir das finanças. Terceira razão é uma bem importante. Pelo que eu observo, ela é uma das mais negligenciadas. Você vai ao mercado? O que mais você observa ultimamente? Na verdade, sempre, mas ultimamente está pior, né? Os preços costumam aumentar ou diminuir? Nós estamos no Brasil e quando se refere a preço, aqui tudo aumenta quase todo dia. Saber como lidar com a inflação é fundamental. Caso contrário, ela vai fazer com que você perca seu poder de compra. Ou seja, você não consiga manter o mesmo padrão que você tinha ou tem hoje ao longo do tempo. E, em outras palavras, que você fique cada vez mais pobre. Isso é triste, mas é a realidade. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Os recebimentos não acompanham os preços dos produtos e assim a população vai ficando cada vez mais pobre. Porém, saber como gerir e acompanhar a sua realidade financeira traz para você o poder de controlar esse efeito, desse monstro, né, que é a inflação. Ou pelo menos de não sofrer as consequências dela existir. Você precisa saber quanto ela está corroendo os seus recebimentos e o que você deve fazer para ir minimizando os seus efeitos. Quarta e última razão. Vamos supor que você tenha já uma boa reserva que te traz uma tranquilidade. Você já atingiu a previsibilidade financeira. Você tem clientes consolidados, você sente aquela segurança de que não vai te faltar serviço, recebe bem por ele. As pessoas te reconhecem como especialista na sua área, te pagam sem receio pelo seu trabalho e com isso tudo, você nem sente a inflação, considerando que o que você recebe já está bem acima dos seus gastos, todos os meses. Se esse for o seu caso, o controle dos gastos e a otimização dos ganhos ainda poderão fazer com que você alcance as suas metas mais rapidamente. E ter mais consciência dessa realidade vai fazer com que você chegue nas reais metas suas, coisa que muita gente, mesmo com uma certa idade, nunca parou para pensar. Resumindo, eu desafio agora você a me dizer em que contexto uma pessoa poderia desistir das finanças, não cuidar do próprio dinheiro e seguir tocando a vida, sem problemas, mas ter todos os benefícios que alguém que cuida, que tem totalmente o dinheiro sob controle e vê crescer dia a dia, possui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Compartilhe com seus amigos, parentes. Lembre-se de alguém que poderia aproveitar essas informações e mande o vídeo. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E use na sua vida. Isso é o mais importante. Um beijo e até a próxima.